Os maiores animais que já caminharam na Terra, por uma margem muito grande, foram os saurópodes. E se quisermos ser mais específicos, os titanossauros. Um grupo diversificado de pescoços longos que dominou o período Cretáceo e podia ser encontrado em todos os 7 continentes. Eles atingiram tamanhos nunca antes vistos, e chamá-los de gigantes pode até ser considerado um eufemismo, já que alguns pesavam mais de 80 toneladas, o que é mais que um tanque de guerra, e mediam mais de 30 metros de comprimento, basicamente, o equivalente a empilhar 7 elefantes africanos um atrás do outro. E como eles eram tão incrivelmente grandes e difundidos, geralmente não paramos para pensar em quais eram os maiores não-saurópodes. Agora que você está refletindo sobre isso, pode supor que os maiores seriam os animais projetados para caçar esses gigantes, ou seja, certos terópodes enormes, já que para derrubar algo grande, você precisa ser grande. Eles chegaram perto, com o Tiranossauro Rex sendo capaz de ultrapassar 10 toneladas, mas, na realidade, não eram os maiores não-saurópodes. A resposta verdadeira nem sequer era um animal encontrado na América do Norte, mas sim na China do Cretáceo Superior, e era um dinossauro que você provavelmente nunca ouviu falar. O Xantungossauro. O Xantungossauro foi descrito originalmente em 1973, quando pesquisadores tropeçaram em um campo que continha 5 esqueletos diferentes no grupo Wanxi, na península de Shandong. Esses esqueletos estavam bastante espalhados e bastante incompletos, mas ainda era cristalinamente claro para os paleontólogos que eles haviam encontrado um dinossauro gigante, do tipo que era extremamente raro naquela região. Devido à escala impressionante dos ossos, era meio esperado que pertencessem a um saurópode, mas o formato obviamente indicava que não era um e sim um novo tipo de hadrossauro, o que surpreendentemente tinha uma semelhança impressionante com o famoso, e ligeiramente mais jovem, hadrossauro norte-americano conhecido como Edmontossauro, com quem agora é considerado um parente próximo e está situado dentro da mesma tribo. Ambos compartilhavam uma variedade de características únicas, não tipicamente vistas em outros hadrossauros, como uma estrutura esquelética distinta e arcadas dentárias complexas, algo notável, considerando a distância entre os dois. Mas o que foi ainda mais inesperado foi que o Edmontossauro, um hadrossauro famoso por seu tamanho, era na verdade o menor dos dois, pois o Xantungossauro acabou sendo titânico. Na verdade, um dos menores espécimes conhecidos, que provavelmente era um juvenil, ainda tinha um fêmur equivalente ao de um elefante adulto. E só ficava maior a partir daí. O holótipo media 14,7 metros de comprimento e pesava mais de 13 toneladas, 7 vezes mais pesado que um carro comum. E isso nem sequer era o limite superior, os maiores indivíduos podem ter atingido 16 a 18 toneladas, com 17 metros da cabeça à cauda. Além disso, estimativas mais liberais sugerem números ainda maiores, variando de 19 a 22 toneladas, embora isso não seja confirmado e ainda seja debatido. Mesmo nas estimativas mais baixas, isso não apenas o torna mais pesado que qualquer terópode conhecido, incluindo espinossauro e T-Rex, mas também mais longo. Além disso, nesse tamanho, ele superava qualquer outro ornitisquio já descoberto, o grupo ao qual não apenas ele, mas outros ícones dos dinossauros pertencem, como o Triceratops e o Estegossauro. Isso o torna o maior dinossauro não saurópode já desenterrado, com ele realmente superando até alguns saurópodes famosos. O maior fêmur conhecido dele é comparável até mesmo aos maiores saurópodes, e o dono desse fêmur nem sequer foi totalmente reconstruído. É importante notar, porém, que os hadrossauros tinham proporções corporais muito diferentes em comparação com os saurópodes, ou seja, não espere um Xantungossauro de 100 toneladas. Ainda assim, ele era absolutamente massivo. Em comparação com outros herbívoros famosos, ele era mais de 3 vezes o tamanho de um estegossauro. Era o dobro do tamanho de um anquilossauro e cerca de 40% maior que o máximo de um triceratops. E só para dar uma noção melhor, seriam necessários cerca de 260 humanos de tamanho médio para igualar seu peso. Portanto, pode-se dizer que este era um verdadeiro monstro. E como os paleontólogos acreditam que ele podia pelo menos parcialmente andar sobre suas 2 patas traseiras, ele também é considerado o maior animal bípede que já viveu. Claramente, ele era uma anomalia. Mas como ele se compara aos maiores mamíferos? Na verdade,
Só há dois mamíferos terrestres que fazem sentido comparar com ele. O Palaeoloxodon, um elefante gigante do período Pleistoceno, e o Paraceratério, um rinoceronte gigante, sem chifres, do período Oligoceno. Embora ambos tenham recebido estimativas máximas semelhantes às do Xantungossauro, a maioria acredita que, em média, o Xantungossauro era mais pesado e definitivamente mais longo, dando a ele uma boa chance de levar o título de maior animal não saurópode a caminhar na Terra. E o que torna tudo ainda mais louco é que os tamanhos gigantescos pareciam ser o padrão, não a exceção. A descoberta de mais de 50 espécimes de Xantungossauro, possivelmente até 100, revelou que cada um provavelmente pesava bem mais de 10 toneladas. Quem sabe quão grandes os verdadeiros gigantes realmente eram? Isso nos faz pensar, por que o Xantungossauro era tão enorme em comparação com outros hadrossauros? Para ser honesto, provavelmente nunca saberemos ao certo, mas, por enquanto, a maioria dos pesquisadores acredita que seu tamanho excepcional servia para dissuadir predadores, tornando os adultos basicamente intocáveis. E permitia que ele alcançasse vegetação inacessível para outros herbívoros. Na verdade, o único outro animal em seu ambiente que poderia ter ocupado o mesmo nicho era o Titanosaurus uxintita, que pode até ter sido um pouco menor. Não é todo dia que o maior dinossauro de uma região era um hadrossauro em vez de um saurópode, e isso garantia que os adultos fossem basicamente invencíveis para qualquer predador, especialmente porque ele superava em muito o maior terópode da região. Esse terópode era os Uxintiranos. Como o nome sugere, os Uxintiranos não era qualquer um. Era um verdadeiro tiranossauro, que era para o Xantungossauro o que um T-Rex era para um Edmontossauro. A única diferença é que os Uxintiranos não era tão ameaçador, ou pelo menos é o que se pensa, já que os maiores adultos pesavam apenas cerca de 5 toneladas, aproximadamente um terço do peso de um Xantungossauro. Portanto, embora pudesse ser uma ameaça para filhotes ou recém-nascidos, caçar adultos teria sido questionável no melhor dos casos, e talvez até mais arriscado para o predador do que para o hadrossauro. Em se tratando de defesa, o Xantungossauro tinha um arsenal impressionante de defesas. Seu tamanho sozinho já era um trunfo. Além disso, tinha pernas traseiras poderosas. Estudos recentes sugerem que hadrossauros podiam chutar com força devastadora. Cauda longa e reforçada, mais longa que 2 carros e grossa como a de muitos saurópodes, com tendões ossificados que a tornavam extremamente dura. Viviam em manadas, tornando a predação ainda mais difícil. Eram dotados de uma comunicação avançada. Aberturas nas narinas sugerem que podiam emitir sons altos para alertar o grupo. Tudo isso tornava os adultos quase impossíveis de serem derrubados. Apesar de seu tamanho intimidador, o Xantungossauro era um herbívoro estrito, com arcadas dentárias altamente especializadas. Cada uma tinha mais de 1.500 dentes minúsculos, que se substituíam continuamente. Seu bico largo funcionava como uma tesoura para cortar folhas. Eram comedores extremamente eficientes, capazes de processar grandes quantidades de vegetação fibrosa. Além disso, vivendo em grandes manadas, eles provavelmente moldavam seu ambiente de forma significativa, assim como os elefantes modernos fazem hoje. O Xantungossauro prosperou por mais de 10 milhões de anos, mas eventualmente desapareceu. As razões ainda são incertas, mas as principais teorias são: seu tamanho exigia muitos recursos, e mudanças ambientais podem tê-lo prejudicado. Atividade vulcânica local. Evidências de fluxos piroclásticos sugerem erupções devastadoras. Evolução para outros hadrossauros. Embora nenhum tenha voltado a atingir seu tamanho colossal. O Xantungossauro foi um gigante verdadeiramente único, o maior animal não saurópode, o maior bípede da história e um dos herbívoros mais impressionantes que já existiram. Seu legado mostra que mesmo em um mundo dominado por titanossauros e tiranossauros, os hadrossauros também podiam ser gigantes invencíveis. E pelo que sabemos, nada desde então superou seu tamanho colossal.